Fábio do marketing, ele já salva pra gente. Então, é o volume 10, tá, pessoal? Estamos quase acabando, porque o terceirão vai até o volume 12, e daí acabou. Então, aqui dentro de Geometria Analítica 2, porque Geometria Analítica 1 a gente viu no bimestre anterior, que era mais sobre pontos e retas. Agora nós vamos começar a ver circunferência e cônicas. Cônicas é a elipse, a hipérbole e a parábola, e que a gente vai trabalhar com elas mais ou menos juntas, até porque elas estão divididas numa parte separada de circunferência. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar apenas com circunferência, tá? Já dá para ver ali que tem equação reduzida e equação geral. E nós vamos ver relação de ponto e circunferência, reta e circunferência. Então, nós vamos continuar com algumas fórmulas que a gente já trabalhou, tá? Mas eu vou revisar com vocês. Vamos anotar as fórmulas de novo. Então, aqui, para iniciar, tem essa figura aqui, cheia de forma geométrica. E diz assim: algumas características de formas geométricas presentes em objetos, construções ou mesmo em certos locais chamam a nossa atenção. A circunferência tem características que a tornam uma forma especial. Quais características vocês acham que a circunferência é considerada uma forma especial? Porque ela é única, ela não se encaixa em quadriláteros, em triângulo. Ela não tem começo, meio e fim? Ela não tem lado? Já duas características. É redonda, né? É redonda. E ela também, ela tem uma distância que a gente vai trabalhar muito, que é igual, do centro dela, qualquer extremidade dela vai ser a mesma. Ela é a única forma geométrica que tem isso. Toda circunferência vai ter um raio. E esse raio é do centro até a extremidade. Então, nós vamos trabalhar muito com raio, tá, pessoal? Então, vamos ter o centro da circunferência, vamos ter a extremidade, vamos trabalhar com reta tangente. O que seria uma reta tangente à circunferência? Alguém sabe dizer? É uma reta que vai passar por fora da circunferência e ela vai encostar na circunferência em um único ponto. Essa é a reta tangente. Ela tem um ponto em comum com a circunferência. Daí nós vamos trabalhar com uma reta que a gente pode chamar de corda, que daí ela terá dois pontos em comum com a circunferência, ela vai cortar a circunferência em algum pedaço, e nós vamos ter uma reta que não encosta em parte nenhuma, tá? Nós vamos trabalhar com isso também. Nós vamos trabalhar com pontos, ponto dentro da circunferência, ponto sobre a extremidade da circunferência e ponto fora da circunferência. E a gente tem um ponto específico da circunferência, que é o centro, tá? E nem sempre esse centro da circunferência vai estar na origem do plano cartesiano. Quando estiver na origem, facilita bastante a conta, porque o centro vai ser 0 e 0, e a gente vai trabalhar muito com isso, tá? Então, o nosso estudo agora vai ser em cima da circunferência. Então, ao final do estudo proposto nesta unidade, você deverá ser capaz de identificar as duas formas da equação de uma circunferência e de discutir as posições relativas
entre ponto e circunferência, ou seja, se o ponto está dentro, se está sobre a circunferência, e reta e circunferência. Então, a gente vai trabalhar com esses termos, tangente, secante, tá? Corda. É importante também que você consiga distinguir elipse, hipérbole e parábola. Mas nesse primeiro momento a gente não vai trabalhar com isso, vai ser só a circunferência. Igualmente, é esperado que você use esses conhecimentos na resolução de problemas que envolvem essas ideias. Então, nós vamos continuar com a questão de x e y, tá? Ponto ordenado, abre parênteses, primeiro x, depois o y. X é sempre o eixo da horizontal, y é sempre o eixo da vertical. A gente vai ter sempre o centro da circunferência e o raio. O raio é do centro até qualquer ponto que esteja na linha da circunferência, tá? Então, aqui no quadrinho verde, nós temos a definição de circunferência. É a figura plana, formada por todos os pontos que estão a uma distância r de um ponto fixo dado. Ou seja, esse contorno dela é formado por milhares e milhares de pontinhos que têm a mesma distância do raio, do centro. Tem o mesmo raio, tá? Então, todo esse contorno dela vai ter a mesma distância até o centro. O ponto fixo é o centro e a distância r é o raio. 2 vezes o raio é o diâmetro, tá? Isso são coisas básicas da circunferência, que às vezes a apostila usa umas palavras e umas escritas que nos faz confundir. Mas vocês têm que saber o conceito de raio e que o raio é a distância de qualquer ponto da circunferência até o seu centro, tá? Então, para chegar na equação reduzida da circunferência, nós vamos usar distância entre pontos. Por quê? O raio nada mais é entre um ponto qualquer até o centro. Então, aqui nesse gráfico, ele chamou o centro as coordenadas x de A e a y de B, e a do ponto exatamente x e y. E ele foi para a fórmula de distância entre pontos. Essa distância a gente vai chamar de R de raio. Então, a gente vai substituir x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, o ponto 1 seria o P e o ponto 2 o centro. Então, aqui ele só está usando a distância entre pontos, tá? Então, quando a gente vê isso aqui, essa fórmula aqui de baixo, nada mais é que a equação reduzida da circunferência. E ela originou da distância entre dois pontos. Então, o número que tiver aqui no A vai ser o x do centro. E o número que tiver aqui no B vai ser o y do centro. Daí a gente tem que cuidar que se esse menos virar mais, é porque esse número é negativo. Então, é o contrário do que tem na frente dele. Se o B for uma coordenada positiva... Essa última parte não entendi nada. Ah, mas essa fórmula tu entendeu como chegou nela? Não. É da fórmula da distância entre pontos que a gente trabalhou. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. A gente tem a fórmula. No Word. Querem ver progressão aritmética?
Então, aqui, a gente tem a equação da distância entre pontos, por exemplo, distância entre ponto A e B vai ser... Isso é uma fórmula que a gente viu na apostila passada, tá? Vai ser sempre a diferença do x de A menos o x de B ao A gente não tá quadrado. conseguindo ver a tela. Ah, tá, é que eu tenho que compartilhar, né? Aqui. A gente vai ter sempre que a distância entre um ponto A e um ponto B vai ser isso, a diferença entre o x deles ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula de distância entre pontos. Então, lá na nossa circunferência, quando a gente faz uma circunferência, o que vai ser o raio? Vai ser a distância do centro dessa circunferência até qualquer extremidade, certo? Então, é uma distância entre dois pontos. Então, ali na apostila, ele chamou o centro de coordenada A e B, que poderia ser um número, por exemplo, ele podia ser 1 e 2, estar no 1 em x e no 2 em y. E ele deu um ponto qualquer aqui na extremidade, que ele nomeou de P, que ele chamou das coordenadas x e y, que podia ser um ponto qualquer. Podia ser, por exemplo, 3 e 5, digamos. A distância do centro até esse ponto que está aqui na extremidade, vou pôr o ponto P aqui. Esse ponto P aqui, que eu botei de vermelho, ele vai ser o raio. Então, a distância vai ser R agora. Então, aqui essa distância a gente substitui pelo raio da circunferência. O XA vai ser as coordenadas do ponto que a gente tem, x e y. E o XB vai ser as coordenadas do centro, A e B. Daí, essa raiz que tem aqui, para excluir ela, a gente passa para o outro lado. Quando a gente passa uma raiz para o outro lado, ela vira ao quadrado. Então, essa fórmula aqui, de distância entre o centro e um ponto qualquer da nossa circunferência, nós vamos chamar de equação reduzida. Então, a equação reduzida vai ser a distância entre dois pontos, vai ser o nosso raio. Isso aqui nós vamos chamar de equação reduzida. Então, qual seria a equação reduzida dessa fórmula, dessa circunferência que eu criei com esses pontos? O x e y, a gente deixa um ponto qualquer sempre. Então, vai ser sempre x e y para chegar na equação. Só que a gente não tem o raio. Então, a gente precisa descobrir o raio, certo? Para ter uma equação. Porque os únicos valores que podem estar com letra
É x e y na equação, não é? A gente já não trabalhava antes? A, B e R são números. Então, A e B eu tenho que é 1 e 2. E o raio, como é que eu descubro? Já que eu dei para vocês o ponto e o centro, basta vocês resolverem esta fórmula aqui. Então, por exemplo, vamos fazer essa como exemplo. Vou apagar esse desenho aqui, senão ele vai ficar indo para baixo. Vou já fazer um exemplo com vocês. Então, por exemplo, aqui, o x, eu dei que temos um ponto que é 3 e 5, x e y, e eu dei que o centro dessa minha circunferência é 1 e 2. Agora, eu consigo achar o raio, certo? Então, qual que vai ser o raio? Deixa eu tirar esse vermelho. 3 menos 1 fica 2. 2 ao quadrado fica 4. 5 menos 2 dá 3. 3 ao quadrado fica 9. Então, o raio ao quadrado, 4 mais 9 dá 13, né? 16, eu queria que desse exato. 4 mais 9 dá 13. Então, quanto que vale o nosso raio? 13 não tem raiz exata, então a gente deixa raiz quadrada de 3. Agora, nós temos o raio, mas eu pedi o raio? Não, eu pedi a equação reduzida. Então, nós vamos pegar essa equação aqui e manter x com x e y com y, porque sempre que a gente falar de equação da circunferência, nós vamos ter que ter x e y, tá? Então, aqui, quanto que vale o nosso centro? A e B, 1 e 2. Então, no A eu ponho 1, no B eu coloco 2. Quanto que vale o nosso raio? Por que eu vou manter o x e o y? Porque Não vou quando a gente substituir. fala de equação, a gente tem que ter duas incógnitas, que são x, que na matemática a gente usa x e y sempre, na forma genérica, tá? Já vou continuar explicando, calma aí. Daí aqui, raiz de 13, certo? Raiz de 13 ao quadrado, eu vou cortar a raiz. Vai ficar 13 é igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Agora é essa. Oi. Só para ver se eu entendi. Quando tu não tem o raio, daí tu tem que descobrir ele para descobrir depois a equação reduzida. Isso. Tá. Então, para ter a equação reduzida, a gente sempre vai precisar do centro e do raio, tá? Agora, se eu chegar para vocês e disser assim, eu tenho essa equação aqui, x mais 4, estou inventando, tá? Mais y menos 3 é igual a, pensar, 9. E perguntar para vocês, qual é o centro dessa circunferência? Vocês saberiam me dizer?
Eu tenho uma circunferência que Ótima pergunta. É o 4 e o 3? é o 4 e o 3, ótimo, mas é 4 e 3 positivo ou negativo? Positivo? Positivo. Não, o Ó, primeiro negativo. Ah, tá, esquece. Isso, Tá certo. o primeiro negativo e o segundo positivo. A gente inverte o sinal, porque olha aqui como é a nossa fórmula. Ah, tá. O menos é da fórmula, tá vendo? Então, aqui nós temos o centro. Qual é o raio dessa circunferência? 9. 9. O raio é igual a 9. Agora, se eu disser, eu tenho um ponto F que passa por M e 8. Determine M para essa circunferência aqui. Basta a gente pegar a equação. Quanto vale o x de f? M. Quanto vale o y de f? 8. 8. E daí a gente resolve. Então, aqui, nós vamos ter que fazer, não é m ao quadrado mais 16, é m ao quadrado mais 2 vezes m vezes 4 mais 4 ao quadrado. Ou chuveirinho. Para quem não lembra, vai ficar m mais 4 vezes m mais 4, tá? Para quem não sabe fazer esse ao quadrado do primeiro. Oh, meu Deus. Vai ficar quadradinho, tá? E aqui Pro, depois você consegue mandar esse Word pra gente? consigo 5 ao quadrado, tá? Eu estou inventando esses exemplos agora para vocês, tá? Inclusive, eu já estou antecipando a nossa explicação. E o que vai diferenciar a equação reduzida da equação geral? Essa nós vimos que é a equação reduzida. A equação geral, gente, nada mais é do que a gente resolver isso aqui. Então, uma dica de tarefa para vocês é estudar isto daqui. A resolução disso aqui. M mais 4 ao quadrado. Então, deixou? Por exemplo. Ele vai dar um ponto, então, e ele vai querer saber a equação desse ponto? Aleatório, né? Por exemplo, eu tenho m menos n ao quadrado. Vocês precisam saber resolver isso, tá? Para facilitar a vida de vocês. É o quadrado do primeiro. O sinal que tem ali é menos, eu repito menos. Aqui no expoente eu tenho 2, então eu coloco 2 vezes. Todo mundo multiplicando, tá vendo? Todo mundo que aparece aqui está multiplicando. Mais o quadrado do segundo. Isso aqui vocês têm que saber resolver. Porque quem não conseguir, vai ter que fazer o chuveirinho. Esse vezes esse, tá? Por quê? Porque a equação geral é a resolução. É a resolução da equação reduzida. Então, para chegar na equação geral, nós vamos ter que resolver essa equação reduzida, tá? Mas, num primeiro momento, nós vamos trabalhar com a equação geral. Reduzida, desculpa. Que está lá no quadro da página 5. Então, neste primeiro momento, nós vamos ficar apenas
com a equação reduzida. Então, vamos lá, voltando para a apostila de vocês. Depois eu passo esse documento do Word. Então, aqui está a equação reduzida, que eu expliquei para vocês ali no Word. E vem assim. Observe a circunferência representada no plano cartesiano. Note... Oi. Não tá na outra tela. Tá na apostila isso. Aqui. Responda as questões propostas. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? E qual é a medida do raio? Então, pessoal, vocês têm que saber o que é uma circunferência, o que é um plano cartesiano, o que é um raio e o que é uma coordenada, tá? Vocês precisam saber isso. Nem que vocês escrevam num cantinho aí da apostila, do caderno, o conceito dessas coisas, para quem não lembra, tá? Então, ali ele quer saber as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? 2 e 1. 2 e 1, ótimo. E qual é a medida do raio dessa circunferência? Aí tem que colocar na fórmula, não tem? Mas ele não deu outro ponto para a gente calcular. Mas o 2 é... Ah, esquece. Mas olha ali, a circunferência não está tocando no eixo X? É um, não dá. Não é um, prof, É porque um. a medida... Do eixo X até o centro, nós temos qual distância? 2. Então, a nossa circunferência tem raio, 1. que é a distância daqui até o centro. Mas não é 2? Ah, tá. Não, Desculpa. essa Já distância vi, já. aqui. 2 seria se ela estivesse tocando aqui no eixo Y, se ela fosse assim grandona. Qual é a equação reduzida da circunferência? Então, como que vai ficar essa equação reduzida? O x mantém o x. O a, quem que vai ser a? 2. 2 ao quadrado. Mais y mantém o y. Quem que vai ser b? 1. 1 ao quadrado. É igual a... Quem que é o 1 raio? ao quadrado. 1 ao quadrado, que é 1. E aí acabou aí ou vai ter que fazer outra A coisa? equação reduzida é isso. Daí acabou aqui. Mas aí não vou ter que resolver nada, né? Não, mas viu que teve uma pegadinha? O raio estava no próprio plano cartesiano. Então, vocês têm que cuidar sempre, principalmente quando tiver gráfico no vestibular e no Enem, principalmente. Interpretar o gráfico é a primeira coisa, tá? Ali a resposta estava no próprio gráfico. Não fizemos conta nenhuma. Até aqui tudo certo? Tudo. Aham. Sim. Ótimo. Assim, depois eu acho que eu vou penar um pouco, mas tá tudo certo. Não, por enquanto tá tudo bem. Qual é a equação da reta R? Agora já voltou lá para a equação de reta. Vocês lembram como que era uma equação de reta? Lá da apostila passada? Não. Então, vamos lá. Era... Até aqui foi equação de circunferência. Agora, vamos voltar um pouquinho para a equação... Deixa eu compartilhar minha tela, que eu mudei já e esqueci de você. Vamos para a equação de reta. Para a equação de reta, nós precisamos sempre de 2 pontos da reta.
Então, vou chamar, para não confundir com A e B lá de cima, que eu usei, eu vou chamar de y1 e y2, tá? Então, vai ser y1 menos y2 igual a m vezes x1 menos x2. Essas letrinhas deveriam ser minúsculas. Então, num y e num x, eu vou deixar y e x, porque toda equação que a gente trabalhar vai ter um x e um y. Então, como que vai ficar aqui? O y1 eu vou manter y, menos algum ponto da nossa circunferência, P, y, o y do ponto, igual ao coeficiente, o x da circunferência, da reta, aliás, menos o ponto que a gente tem a coordenada x. Então, o que a gente tem aí? X e y mantém x e y, e a gente precisa da coordenada de algum ponto dessa reta e do m. Vamos lá para o nosso desenho. Não entendi nada dessa parte. Tá, calma aí. Vamos lá. Quando passou Olha a reta R. Quando passou para a circunferência, não entendi. Sim, a reta R. Nós temos que pontos que pertencem à reta R? Que pontos que a gente tem na reta R? Tem o C. O ponto C, que vai ser coordenada 2 e 1, e a origem, que vai ser 0 e 0. Então, se a gente tem 2 pontos, quando a gente fala de circunferência, a gente acha o raio. E quando a gente fala de equação da reta, a gente acha esse coeficiente aqui. Então, um dos pontos vai ser o centro, que é 1 e 2, e o outro vai ser a origem, que é 0 e 0, certo? Então, vamos lá. Um y menos o outro é igual a m, x menos o outro. Um x menos o outro. O 0 é como se fosse nada. Então, deixa eu... 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. M vezes 1, m. Então, quanto que vale o nosso m? Ah, aqui eu acho que eu... Aqui eu troquei, né? 2 e 1. O x é 2, né? Do centro, lá na apostila. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Então, 1 menos 0 é 1. 2 menos 0 é 2. 2 vezes m fica 2m. Então, o nosso m vai valer 1 sobre 2. Esse é o nosso coeficiente. Então, já descobrimos uma das letras que não vai ser letra. Assim como na equação da circunferência, a equação da reta também só pode ficar com x e y. Então, agora a gente substitui. Pega, para chegar na equação da reta, igual nós fizemos para a da circunferência. Nós vamos substituir um ponto em y e em x e o m, ficando apenas com as letras que a gente pode ter.
Como a gente tem um ponto 0, 0, a gente sempre opta por esse, porque o 0 cancela, certo? Então, como que vai ficar? Y menos 0 fica Y. O N vale 1 dividido por 2, vezes x menos 0, x. Então, a equação da nossa reta é x sobre 2. Y é igual a x sobre 2. Então, assim como a gente trabalhava a equação da reta, nós vamos trabalhar a equação da circunferência. Então, a gente tem a equação reduzida da circunferência, e vou pôr aqui embaixo a equação da reta. Y menos y0, como é chamado na apostila, é igual a n vezes, lá na apostila de vocês da unidade passada, isso, tá? x0. Então, essa é a equação da reta. E quem só que pode manter aqui, que não precisa ser substituído? O y e o x. Porque a equação só tem y e x de letra. O resto vai ter que ser número. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência. E essa